Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal, tá? É, Hoje vamos falar sobre o jogo de ontem que aconteceu, né? A gente sempre faz o nosso resumo da partida logo após o jogo, então a gente vai fazer isso no dia de hoje após a nossa derrota para o Aston Villa, tá? Mas antes de começar o nosso vídeo, aquele pedidinho de sempre, like no canal, sininho para receber as notificações, verifique a inscrição no canal, isso é muito importante para nós. Falta apenas 20 inscritos para a gente chegar no 1.100 e a gente vai seguindo, beleza? E também compartilhe, né? Compartilhe aí com seus amigos Gunners o nosso canal. Beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo de resumo da partida. Vamos falar um pouco sobre o jogo, tá? Vamos dar uma leve introdução aqui e depois a gente parte para os dados do jogo, essas coisas, tá? Mas mostra que o futebol não é para amadores, inclusive na Premier League, tá? Não importa o quão dominante você seja, não importa quantos jogos de invencibilidade um time tem acumulado, às vezes um detalhe, um instante, um erro, uma desatenção muda a história da partida. Tá? E foi exatamente isso que aconteceu, né, no jogo de ontem. Depois de 18 jogos sem perder, a gente estava 18 jogos aí de invencibilidade, líder da Premier League. Isso a gente continua sendo, tá? Mesmo com a vitória do Manchester City no jogo de ontem contra o Sunderland. A gente sofreu um golpe ali num jogo contra o Aston Villa, um jogo difícil. Quem assistiu aí o nosso pré-jogo, o nosso pós-jogo, a gente comentou sobre isso, sobre a dificuldade do que seria o jogo contra o Aston Villa, um time que vinha 4 jogos com vitórias, ganhando dos principais times da Premier League, então não seria um jogo fácil. Então a gente foi derrotado pelo Aston Villa ali no final do jogo, nos acréscimos, com um gol do Emiliano Buendia. Tá? E aí o nosso time viu a nossa invencibilidade cair ali dentro do Villa Park. E mais do que isso, né, nós vimos as fragilidades que vinham sendo ignoradas, que voltaram a abrir os nossos olhos. E aí, principalmente dos olhos do Arteta. Tá? Então hoje também como a gente faz uma análise do jogo, né, nós vamos revisitar alguns detalhes da partida, entender o que deu errado, por que o Arsenal não foi o mesmo, o impacto das substituições do Arteta, a responsabilidade do Eze, o peso do Trossard, as perguntas que o Arteta deixou ali no ar também na sua coletiva. Então, e este jogo diz muito, né, mais sobre um time do que um placar. Tá? E aí falar um pouco da nossa escalação, né, com Raya, White, Timber, Incap, Calafiore, Zubimendi, Rice, Odegaard, Eze, Saka e Merino. Tá? O Arsenal entrou em campo com muita confiança, tá? Muita confiança, até não poderia ser diferente, né? Mas o Aston Villa tinha outra energia, nós falamos isso também. Um estádio ali que estava pulsando, que fez muita pressão, pareceu muito, a gente comparou também muito com o jogo contra o Chelsea, tá? Que era um estádio que o Stamford Bridge estava ali em cima da arbitragem, estava gritando, estava apoiando o time, então isso faz diferença. Então é por isso também que muitas coletivas do Arteta, o Arteta fala sobre essa questão
da torcida chegar antes, criar uma atmosfera. Então isso faz uma diferença, e faz uma diferença gigantesca, tá? Então isso é um ponto importante a se destacar. A, a energia, a atmosfera que a torcida do Aston Villa criou no Villa Park, tá? Era uma atmosfera muito grande, parecia ser bem sufocante, e ali logo no começo do jogo o Raya foi obrigado a fazer uma defesa muito boa, tá? Ali naquela jogada do Watkins que ele recebeu, ele dá uma deslocada ali no Timber, tá? E bate no canto, e o Raya faz uma grande defesa ali, ele voa ali no chão, tá? E faz uma grande defesa. Depois foi a vez do Arsenal, tá? Foi a vez do Martinez fazer uma grande defesa na jogada do Saka, tá? O Saka que estava muito bem, mas a gente falou ali da questão da afobação do Saka. Eu sinceramente não sei o que está acontecendo com o Saka, mas teve ali a oportunidade do Saka, e aí o Martinez também faz uma grande defesa, tá? Mas o Arsenal não estava ali no ritmo que ele costuma estar. Parecia estar meio desconectado, meio lento, meio disperso. E quando isso acontece na Premier League, tá? Você é punido. Você é punido. E aí, aos 28 minutos, o Rice salva ali uma jogada que inclusive foi do Cash também, que depois fez o primeiro gol. Mas o Cash pega uma bola de primeira, o Rice se joga, literalmente ele se joga na frente da bola, tá? E aquela bola ia no gol, tá? Ia no gol, e aparentemente, lembrando assim, tá? Eu não tenho o lance, mas lembrando assim de cabeça, eu acho que não teria como o Raya chegar naquela bola, tá? Não teria como o Raya chegar naquela bola, e ali parecia um aquecimento pro Cash, né? O Arsenal sabia da ameaça, tá? O Cash já havia marcado contra a gente na temporada passada, tá? Já havia atacado a segunda trave e já havia visto a exposição, tá? Dessa falha do Arsenal, tá? Que estava ocorrendo ali com o Arsenal. Assim como eu falei que a nossa jogada, assim como a jogada do Aston Villa era pelo lado direito deles e o nosso lateral esquerdo, o nosso era a mesma coisa, tá? A nossa jogada tinha que ser com o Saka ali pelo lado direito em cima do Mattensen, que estava marcando o Saka bem distante, tá? E aí a gente vai falar do gol do Aston Villa. A jogada começa lá no lado direito, tá? Com o Paul Torres. Eu esqueci de marcar ele aqui nessa imagem, mas tudo bem. Só vocês verem na foto, na verdade, esquerda, tá? Lá, ele tá lá do lado esquerdo, lá do outro lado, é porque a imagem está invertida. Ele encontra o espaço, tá? E levanta. Ele olha, né, ali para a área e cruza a bola, tá? O Eze, aí sim ele tá marcado. Ele olha o posicionamento do Eze, tá? Ele está muito distante do Cash, está aqui atrás. Na frente do Eze tem o Calafiori, e esse jogador do Arsenal que está marcando um jogador aqui do Aston Villa é o Nkapia, tá? E mais à frente, ali em cima, tem o Timber, tá? Tem o Timber ali na frente. E aí o Paul Torres, ele cruza a bola, tá? O Timber desvia essa bola. Isso foi providencial também, tá? Pro gol do Matt Cash. O Timber, ele toca na bola. O Eze perde o Cash. E aí a bola chega livre. Não tem aqui a foto. Mas ele chega livre para marcar o gol do Aston Villa, tá? O Cash, ele ataca esse espaço vazio,
tá? O erro do Eze foi determinante, tá? Quando o cruzamento passa por trás dele, ele vira a cabeça e imediatamente ele percebe que falha. É porque a gente não pode colocar o vídeo aqui. Mas ele olha para trás e ele vê que ele falhou, que ele largou o cache ali. Entendeu? E aí, como eu falei para vocês que o cache já tinha atacado aquilo ali, aquele espaço, ele já sabia que ele poderia atacar esse espaço, tá? Não era mais apenas uma marcação perdida. Era um padrão que estava acontecendo. O cache já tinha entendido isso, tá? O Arsenal, eu não sei se o Arteta não percebeu isso, tá? Mas a gente precisava proteger mais aquele lado ali. E aí, não sendo engenheiro de obra pronta, mas a gente já fala isso há bastante tempo, o Martinelli ele tem N defeitos. N defeitos. Mas nesse ponto, ele é o melhor atacante defensivo da Europa. Entendeu? Ele recompõe muito bem o jogo. O Martinelli recompõe muito bem o jogo. E aí, na hora de escalar o time, você tem que pensar nisso também. Entendeu? O Martinelli tá mal, aí eu coloco o Eze. Mas aí ao mesmo tempo eu sofro na defesa. E aí você tem que pensar, e aí o Arteta pensou em colocar o Eze. Não estou falando que está certo ou que está errado. Eu só estou trazendo um ponto para o jogo, porque teve um erro ali de marcação do Eze. E aí o Martinelli ele cobre isso muito bem. E aí vocês vão falar, mais Barão, mas o Martinelli tá mal. Eu concordo que o Martinelli tá mal. Então assim, é por isso que eu tô falando, o Arteta tinha que decidir isso aí. Entendeu? O Martinelli vem jogando mal quando ele começa de titular, tá? E ao mesmo tempo, defensivamente, o Eze não é esse tipo de jogador que recompõe tão bem. Até porque no Crystal Palace ele não precisava recompor. Entendeu? A bola tinha que chegar nele para ele criar. E no Arsenal, ele é mais um. Entendeu? E aí ele precisa recompor. E aí, nesse caso, nesse ponto específico, foi sentida a falta do Gabriel Martinelli. Tá? E aí, o que o Eze começou no lugar dele, né? E intensidade, depois que começa o jogo, aí avaliando o jogo, intensidade era o que o jogo estava pedindo. O jogo estava pedindo intensidade. E aí, isso, o Eze teve bastante dificuldade ali no jogo. E aí, o que acontece no segundo tempo? Quando começa o segundo tempo, o Arteta já mexe ali no time, tá? O Arteta entendeu o problema, talvez ele não quis mexer logo no primeiro tempo. E aí, porque também já estava com 41 minutos quando a gente tomou o gol, não sei quando que ele percebeu isso, tá? Esse problema que estava acontecendo ali do lado esquerdo. O meio-campo não sustentava, a transição estava lenta e o Arsenal não conectava o terceiro terço, que era ali o Merino, tentar encontrar talvez o Saka, talvez tentar encontrar o Eze, isso não estava conectando. Que foi muito do que aconteceu também ali no jogo contra o Chelsea, no meu ponto de vista. Tá? E aí chega o segundo tempo, começa o segundo tempo, o Arteta já mexe no time para ajustar aquele lado esquerdo. Tá? Então, e tentar botar uma transição mais rápida ali no jogo. Então ele coloca o Gyökeres, que é um jogador de transição, tá? Que tem aquela explosão, e ele coloca o Trossard, tá? Que estava voltando de lesão, não tinha jogado, não tinha sido nem relacionado, inclusive, para o jogo contra o Brentford, e ele entra no lugar do Eze, tá? E aí o Trossard, ele não é um Martinelli na recomposição, mas ele é o meio termo dos dois, tá? O Eze ainda não se adaptou a essa questão da transição de jogo do Arsenal, tá? E o Trossard já está acostumado, mas ele também, ele sabe recompor, mas ele não recompõe tão bem quanto o Martinelli, tá? Ele está um pouquinho abaixo, não está tão distante do Martinelli, tá? Que o Martinelli é muito bom, isso não quer dizer que o Trossard seja ruim, tá?
E as mudanças foram bem agressivas, o que se esperava de um treinador que precisa ganhar o jogo, entendeu? Mudanças de quem sabe que não está no controle do jogo. Então o Arteta sabia que ele não estava no controle daquele jogo, que o Aston Villa estava controlando melhor a partida, tá? E fazendo essas substituições, funcionaram. As substituições funcionaram, principalmente a do Trossard, tá? E quase que instantaneamente. O Trossard entra em campo, entra em outro ritmo, tá? Ele tenta ali aos 50 um voleio perigoso logo no, no começo, quando ele entra, tá? E depois, aos 52 minutos, ele faz o gol, tá? O Rice encontra o Odegaard encontra o Saka acha o espaço e o Trossard aparece ali atrás, a bola cruza praticamente a área inteira, tá? O Trossard vai, finaliza e empata o jogo, tá? Como eu falei, o Trossard, ele teve uma chance boa. Isso aqui tava 1-0 ainda pro Aston Villa, tá? Então, poderia ter empatado antes. Esse gol poderia ter saído antes do que saiu. Porque a jogada do gol saiu logo depois disso aqui, tá? Então a gente tem o Odegaard aqui. Ele lança a bola no Trossard. O Trossard tá entrando na área livre, tá? Livre. Tem o Gyökeres ali fazendo o pivô. E aí é uma questão que eu vou falar depois, e eu falo sempre, na verdade, que é a questão da adaptação do Gyökeres, tá? E até dos jogadores quando ele está em campo, de saber a movimentação do Gyökeres ali no ataque, tá? Então, o Odegaard, ele acha um passe milimétrico para o Trossard, que está entrando aqui na esquerda, praticamente pegando a defesa do Aston Villa saindo, tá? Tá vendo aqui o que aconteceu com o Eze? Aconteceu aqui com. Eu não sei se é o Cash aqui, entendeu? Que tá do lado do Trossard, mas o jogador tá perdidinho, entendeu? Ele tá perdidinho na jogada. E a bola chega pro Trossard e o Trossard finaliza. Ah, foi errado ele finalizar? Não, a bola chegou na medida para ele. Mas aí também tem a questão de posicionamento dos jogadores dentro da área. Essa bola passa raspando aqui a trave, tá? Mas o Trossard é canhoto, então ele bate essa bola muito aberta, entendeu? Na verdade, ele tinha que bater mais fechada, o mais fechado possível, para ele tentar, talvez, até que faça que, como ele estava muito próximo do goleiro, talvez até tentar chutar de uma maneira que o Emiliano Martinez não ia conseguir defender. Aqui tinha duas possibilidades. Ou o Martinez, quer dizer, três na verdade, né? Uma aconteceu, que foi o Trossard chutar para fora. A outra, o Martinez defender e jogar para escanteio, ou defender e jogar para a área. Aqui era impossível ele defender a bola direto, tá? O Trossard estava muito perto e essa bola ele pegou de primeira. Então foi uma porrada gigantesca, tá? Então era impossível o Martinez pegar essa bola, tá? Então por isso que eu tô falando que não tinha como ter essa quarta opção do Martinez pegar direto a bola e defender, tá? Assim, a não ser que o Trossard pegasse errado na bola, mas eu tô falando no contexto da forma que o Trossard pegou a bola. Então não tinha como ele defender, ou ele ia jogar para escanteio, ou ele ia jogar para dentro da área, ou acontecer o que aconteceu, que foi o Trossard chutar para fora. Mas isso, o que eu quero dizer com isso? É que oportunidades foram criadas, tá? Inclusive depois do gol que nós fizemos. E nesse momento que sai o gol de empate do Arsenal, por alguns minutos a gente respirou, entendeu? E a gente continuou pressionando o Aston Villa e parecia que a gente ia virar o jogo. O Arteta fala muito isso na coletiva. Tava com cara que a gente ia virar o jogo. E realmente tava. Tava com muita cara que a gente ia virar o jogo. E aí, com o empate,
a partida se transforma no lá e cá, entendeu? Lá e cá, lá e cá, lá e cá. O Watkins quase marca novamente, aí o Raya cresce para cima dele, tá? O Odegaard acerta um foguete, tá? E o Martinez faz uma defesa incrível. Aquela bola ia na trave, tá? De qualquer maneira. Mas foi uma boa defesa ali do Emiliano Martinez. Mas então, assim, ficou uma trocação, entendeu? Entre os dois querendo ganhar o jogo. Isso tornou o jogo legal, entendeu? Tornou o jogo muito aberto. O Arsenal começa a se soltar, e o Arsenal se soltava, o Villa respondia, tá? O Malen perde um gol feito, tá? Ali de cara a cara com Raya. O Timber quase vira para o Arsenal, uma jogada ali que ele pega a bola e chuta pro gol, mas não consegue fazer o gol. E aí, como eu falei, o jogo tava muito instável, muito brigado, entendeu? E parecia estar do jeito que o Aston Villa gosta, tá? Do jeito que o Aston Villa gosta. E é nesse momento de ambiente que o Arsenal costuma sofrer, entendeu? A intensidade do Villa foi contagiante, a torcida empurrando, o time acreditando, e o Arsenal começa a chegar para trás. E aí eu até falei para vocês na live pós-jogo, quem assistiu, que ali os 80 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, desculpa, o Arsenal não tocava na bola. Não tocava na bola. E isso estava me deixando bastante incomodado, sentado aqui inclusive nessa cadeira que eu assisto aqui, onde eu tô, tá? Eu tenho uma televisão aqui do meu lado esquerdo, e eu fico assistindo exatamente aqui os jogos. Então eu estava sentado exatamente nessa cadeira, muito incomodado com a forma como o Arsenal estava ali naqueles 80 minutos. O Arsenal parecia não ter forças dentro de campo. Não sei se é o cansaço dos jogos, entendeu? Se os lesionados estão fazendo falta. De certa forma tá, né? A gente tem 2 jogadores muito bons do sistema defensivo lesionado. Então, eu não sei o que realmente está acontecendo. O Arteta fala muito na coletiva sobre esses jogos muito próximos e tal, que não dá para trabalhar, e realmente não deve dar para trabalhar, porque acaba o jogo, já vai tentar uma recuperação para o próximo jogo, e é aquilo que a gente fala, a Premier League é sempre um jogo atrás do outro, são jogos muito difíceis, tá? E aí o Arsenal parecia já não ter mais controle emocional do jogo, entendeu? Já parecia não ter mais controle emocional. E aí, nos minutos finais, uma bola levantada, a segunda bola do Villa, confusão ali na área, tá? O Raya tenta ali achar um posicionamento, a bola pinga, fica aquele pinball, né, como a gente costuma chamar, e a bola sobra exatamente para o Emiliano Buendia, que tinha acabado de entrar alguns minutos atrás, aparece para finalizar forte no ângulo, e aí o Raya não tinha a menor chance de fazer a defesa ali naquele momento. Um desses gols que parece inevitáveis, tá? O gol parecia inevitável para mim, não tinha nem como o Raya chegar naquela bola. E o que eu falei, tipo, aos 80 minutos o Arsenal parecia morto, e aí poderia acontecer qualquer coisa. O Arsenal poderia achar um gol, que era o mais difícil. Inclusive eu falei também na live de pós-jogo que o Aston Villa estava mais próximo do segundo gol do que o Arsenal. Tá? Mas a gente sabe que é futebol e o Arsenal poderia fazer um gol lá do outro lado. Mas o Aston Villa estava muito mais próximo do segundo gol. Parecia muito mais inteiro dentro do campo. Tá? E aí o Villa vira, tá? O Villa Park explode. E o Arsenal é essa foto aí que vocês estão vendo. Cai, literalmente, dentro de campo. Aí já não tem mais mental, já não tem mais físico. Caiu tudo, entendeu? Como caiu contra o Sunderland, como caiu em Stamford Bridge, como caiu agora, tá? E isso mostra, tá?
um dado importante, e aí, como vocês sabem, eu gosto muito de dados, eu gosto muito dos números, e aí também não é só para favorecer o Arsenal, mas também para a gente abrir o olho em relação ao que está acontecendo, tá? O Arsenal ele tem um problema fora de casa. Nos últimos 3 jogos como visitante, o Arsenal sofreu o primeiro gol, tá? Então, sofreu o primeiro gol contra o Sunderland, sofreu o primeiro gol contra o Chelsea, sofreu o primeiro gol contra o Aston Villa. E esses 3 jogos, o Arsenal não conseguiu virar o jogo, tá? E, além disso, foram 3 jogos, 3 gols, na verdade, que vieram de falhas evitáveis. O primeiro, contra o Sunderland, uma bola parada, tá? Não vou entrar no detalhe que não foi falta, tá? Não foi falta no lance do Sunderland. O Zubimendi só pega a bola, tá? O do Chelsea foi vinda de um escanteio, bola na primeira trave, o cara resvala e a bola sobra na segunda trave ali pro Chalobah fazer o gol, tá? E o primeiro gol do Aston Villa foi uma falha de posicionamento ali do Eze, tá? Que fez com que o Matt Cash fizesse o gol. O time tem força, tá? Isso é verdade. O time sempre reage, mas assim, parece reagir tarde demais. Porque os times, quando eles fazem o gol contra o Arsenal, imediatamente eles recuam. Imediatamente. O único que não recuou quando o Arsenal empatou foi o Chelsea. Tá? O Chelsea não recuou o time, mesmo com 10 jogadores em campo. Tá? O Chelsea não recuou. O Chelsea ficou saindo em transições muito rápidas. Tá? O Sunderland recuou, o Aston Villa recuou. Depois o Aston Villa realmente recuperou o fôlego e conseguiu controlar o jogo novamente. Mas naquele baque, logo de receber o empate, o time do Aston Villa recuou. E aí é a gente tentar aproveitar esse momento para tentar fazer o segundo gol logo. Porque o time recua, a gente imprime uma pressão muito forte e a gente vai tentando fazer o gol, a gente pressiona e isso tudo gera desgaste. E se a gente não faz o gol imediatamente, acontece o que aconteceu aos 80 minutos. A gente pressionou. Quando chegou com 80 minutos, a gente tinha um desgaste tão grande que a gente não conseguia nem ficar com a bola. Isso é estratégia, gente. Eu sempre falei para vocês que futebol é estratégia. E foi uma estratégia muito boa do Aston Villa. Tá? E esse padrão preocupa, porque em corrida de título você não pode estar sempre apagando incêndios. Você não pode estar sempre correndo atrás. Por quê? Como eu falei para vocês, sempre correndo atrás, isso gera um desgaste maior. E aí você vai ter o desgaste de correr atrás para empatar o jogo e você vai ter o desgaste de correr atrás para virar o jogo. Então você tem um desgaste muito grande do time, tá? Diferente quando você sai na frente, que aí quem tem o desgaste é o adversário. Por isso é importante você sair na frente no placar, tá? Justamente para que você abre várias oportunidades. O time às vezes vai ficar mais aberto, o time adversário, tem um desgaste, se for um time grande, ele vai vir para cima de você para te atacar e aí consequentemente ele tem mais desgaste dentro do jogo. Então é muito importante que a gente evite levar esse gol primeiro, entendeu? O Arteta precisa fazer essa correção aí no time. E aí, falar um pouco do peso, né, do Trossard. Sim, o Trossard temporada passada não foi bem, tá? O Martinelli também não foi. Nosso lado esquerdo era uma preocupação e comemoramos quando o Eze veio, porque o Eze é um jogador que pode jogar ali do lado esquerdo também. No início da temporada a gente teve um reajuste aí, podemos dizer assim, salarial do Trossard, tá? Parecia ser uma coisa que já estava programada, já tinha sido acordada, não se sabe se foi na época do Edu, se foi o Edu que acordou isso tudo. Enfim, o Arsenal só cumpriu, tá? Com o que tinha sido acordado entre as partes. Mas podemos dizer que isso ajudou bastante o Trossard
a melhorar. A gente sempre falava que o Trossard não é um jogador ruim, assim como a gente fala do Martinelli. O Martinelli não é um jogador ruim, a gente não pode tratar o Martinelli como um jogador ruim. Ele está em má fase, entendeu? Sim, ele está em má fase. Não sabemos porquê, mas com certeza o Arteta sabe o porquê que o Martinelli está em má fase. E ele precisa corrigir isso. Mas aqui a gente está para falar do Trossard, entendeu? E o Trossard é um jogador especial, entendeu? Eu confesso, e eu falei isso, e eu não vou ser hipócrita de dizer que eu falei que se tiver o Trossard, ele queria sair na janela de verão, tá? Era claro isso, que ele queria sair. E eu não seguraria ele, eu falei isso, entendeu? Que é um jogador que quer sair, ele já tinha tentado sair anteriormente, eu não seguraria ele no elenco, tá? Mas, já que ele ficou, ele precisa jogar. A mesma coisa eu falo do Martinelli, entendeu? Eu também não seguraria o Martinelli. Claro, se tivesse que escolher entre os dois, e aí teoricamente eu teria errado, entendeu? Quer dizer, não é bem um erro, mas eu falei que eu seguraria o Martinelli pela idade, pelo potencial de venda, ele ainda tem contrato, então eu seguraria o Martinelli, foi isso que eu falei, tá? Mas o Trossard, ele é um cara especial, tá? Não pela quantidade, na verdade, de gols, mas pela importância dos gols que ele vem fazendo. Ele fez muito desses gols lá na temporada 2023-24, entendeu? Não, 2023-24 ele também teve um bom momento ali, fazendo gols importantes. E aí ele não marca gols bonitos, ele marca gols importantes, gols relevantes, tá? E nessa temporada, 100% dos gols dele na Premier League mudaram o estado do jogo. Mudaram o estado do jogo. Isso é estatística de jogador decisivo. De jogador que muda a partida. E o Trossard tem sido esse jogador. Desde que ele chegou no Arsenal, são 25 gols, tá, na Premier League. 16 deles mudaram ali o roteiro do jogo, né? Seja ele um empate, que também é importante para mudar o roteiro do jogo, tá? Ou seja ali de uma virada. E 64% desses gols impactaram direto no resultado. Claro, aí você vai falar, pô, Barão, claro, gol impacta resultado, mas a gente tá falando do resultado, tipo, de vitória pro Arsenal. Entendeu? 64%. Nenhum jogador do Arsenal com mais de 20 gols nesse período tem um impacto maior que o dele. Ele é o tipo de peça que vence campeonatos. A importância do Trossard é a importância para um time que quer vencer campeonatos, que decide campeonatos. Ele é decisivo para o Arsenal. Mas ele também não consegue fazer tudo sozinho, entendeu? E aí aqui a gente tem os dados do jogo do Trossard, né? Ele que jogou 41 minutos, que ele saiu de novo. Assim, o Arteta não falou o que aconteceu com o Trossard, tá? Espero que não tenha sido nada grave. A gente tem um jogo contra o Bruges, eu pouparia ele contra o Bruges, pouparia ele contra o Wolverhampton. Eu acho que deve ser mais ou menos o mesmo tempo que ele vai precisar e voltaria aí no jogo, era contra o Brighton? Acho que é contra o Brighton depois do Wolverhampton. Então, de repente, voltaria ali contra o Brighton para ter uma lead ways, inclusive. Tá? Então, o Trossard fez um gol, entendeu? 3 finalizações, 2 foram no gol, nenhum chute bloqueado, uma grande chance perdida e um impedimento. Então, você vê aqui o impacto dele dentro do jogo. Eu acho que só quem impactou mais o jogo do que ele deve ter sido o Saka. O Saka teve bastante oportunidade, inclusive, dentro do jogo. A gente não falou do Saka, mas o Saka teve bastante oportunidade dentro do jogo. E eu falei que a mina de ouro era pelo lado direito com o Saka. Tá? Não sei porque não exploramos tanto ali aquele lado, mas era um ponto importante a gente explorar aquele lado ali com o Saka. E aí o Arteta falou, né, na coletiva, a gente falou ontem no nosso pós-jogo, a gente sempre espera ali a coletiva do Arteta para trazer alguns pontos. Então, o Arteta fala que estava decepcionado,
que deu os parabéns pro Villa, porque eles são muito bons no que fazem, tá? Ele, inclusive, admite alguns erros, tá? Especialmente ali no primeiro tempo. E aí, até por isso, tem muitos torcedores aí que são incomodados com o Arteta porque ele demora a mudar. Então, ontem não foi um problema para essa galera, porque o Arteta mudou muito rápido, tá? Ele já veio do segundo tempo para mudar o time, tá? Ele destacou também que o time criou, que o time reagiu, que o time teve chances, tá? Mas também reconheceu que algumas atuações individuais custaram caro, tá? Custaram caro. E ele deixou claro, tá? Abre aspas aqui para o Arteta. Eles me deram todos os motivos para acreditar que vamos continuar a nos apresentar em alto nível, tá? O Arteta, ele não está preocupado com a derrota, ele está preocupado sim com as falhas que levaram à derrota. Isso é um ponto importante a gente ressaltar aqui, até porque ele ressaltou isso na coletiva. As falhas que geraram a derrota. E isso partiu muito do Nkapie. Precisamos falar do Nkapie. O Nkapie falhou, tá? No segundo jogo, no segundo gol. Ele me parece um jogador que está muito ansioso, tá? Ele vira e mexe, está fora de posição. Inclusive, teve uma jogada que eu estava até revendo alguns lances do jogo de ontem. Teve um lance que ele adianta a bola, não sei se vocês vão lembrar desse momento. Ele adianta a bola tá meio que dominada com ele adianta a bola, ele adianta tanto que ele não consegue pegar e a bola sai para a lateral. Isso é típico de jogador que está ansioso. No jogo contra o Chelsea, muito pilhado, o Enzo sabia disso, começou a provocar bastante ele ali dentro de campo. Entendeu? Tem aquele momento ali dele gritar na cara do Pedro Neto, que o Mosquera, inclusive, tira ele ali da jogada. Então isso mostra um jogador muito ansioso. Gente, o Nkapie, ele não é um jogador ruim, tá? Ele não é um jogador ruim. Só que, assim como outros jogadores que chegaram no Arsenal, precisa de adaptação. Mas a adaptação do Nkapie não é só de futebol. É mental, entendeu? Ele precisa ter mental. Eu sei que ele é jogador sul-americano, tem esse negócio da provocação e tal, mas primeiro ele tem que se adaptar, se estabelecer, se estabilizar, e aí depois ele faz isso. Quem lembra do Gabriel Magalhães? Gabriel Magalhães nunca foi esse jogador de gritar na cara de adversário, tal. Porém, depois que ele se estabeleceu como um grande zagueiro, que ele é, um dos melhores do mundo, inclusive, agora ele começa a dar uma provocada. Ele se sente mais confortável para isso. O Nkapie ainda não pode se dar o luxo de fazer isso. Não pode. Ele tem que se concentrar no jogo. Ele está perdendo muito a concentração do jogo. Muito, muito, muito. E o Arteta precisa conversar isso com ele. Até por isso, eu acho que depois do jogo contra o Tottenham, no jogo contra o Bayern, o Arteta colocou o Saliba e o Mosquera. Talvez, aí é uma conspiração, tá? É uma conspiração. É o que eu acho, tá? Vendo os jogos do Nkapie, depois disso tudo, e fazendo uma avaliação disso, é que o Nkapie, o Arteta, ele tirou o Nkapie no jogo contra o Bayern porque o Mosquera, ele é um cara mais centrado. E o Nkapie hoje, ele não é esse jogador. E ele tem que entender que ele está no Arsenal. Ele não está mais no Bayer Leverkusen. Com todo o respeito ao Bayer Leverkusen. Por exemplo, ele está num time que está sofrendo uma pressão para ganhar título, porque não ganha título há muito tempo. E essa questão psicológica dele pode nos levar à perda do título. Quem lembra do holding? Uma lesão do Saliba nos levou a uma derrota, a uma perda de campeonato, que a gente teve que escalar o holding. Então, o Arteta precisa conversar com o Nkapie. Precisa. Repetindo, ele não é um jogador
ruim, longe disso. A gente sabe que ele é um bom jogador, mas a pressão que ele tinha no Leverkusen não é a que ele tem no Arsenal. O Leverkusen não tinha obrigação nenhuma de ganhar o título. Nenhuma. A obrigação é do Bayern de Munique primeiro e depois do Borussia Dortmund. Eles não têm obrigação nenhuma de ganhar o título. E ganharam. O Arsenal, ele chega com um time em reestruturação, entendeu? Que precisa ganhar títulos. E aí, ele não pode fazer o que ele está fazendo. Não pode. E espero que o Arteta converse muito com ele, tá? E aí a gente vai aqui para os dados do jogo, né? 2-1 para o Aston Villa, um expecting goals de 2.6 para o Aston Villa e 1.9 para o Arsenal. Acho que foi um dos primeiros aí que conseguiu um expecting goals maior do que o do Arsenal. Até o jogo que o Arsenal perdeu para o Liverpool, o expecting goals do Arsenal foi maior do que o do Liverpool, tá? Ambos tiveram 15 chutes no gol. O Arsenal teve 15 chutes, 15 finalizações. O Arsenal teve 9 chutes no gol, o Aston Villa 8. O Arsenal ficou 53% da posse de bola, o Aston Villa 47%, tá? Então, esses são os pontos mais importantes, mas mostra ali que teve algum tipo de equilíbrio ali, tá? Dentro da partida. Mas aí, no final, o Aston Villa soube utilizar também o fator casa, que influencia bastante no jogo ao seu favor, tá? E aí conseguiu ganhar o jogo no final do jogo. E falar um pouco da próxima rodada, a gente vai indo para a 16ª rodada. Então, essa rodada foi péssima pra gente, tá? Sendo bem sincero, foi péssimo. O Arsenal perdeu, né, pro Aston Villa, mas o Manchester City ganhou do Sunderland. A gente tem que lembrar que o Arsenal empatou com o Sunderland fora de casa, tá? Fora de casa. Antes que alguém venha falar que, pô, o Manchester City meteu 3-0 no Sunderland. Eu confesso que eu fiquei muito irritado com o Arteta no jogo contra o Sunderland, porque a gente tinha que ter ganho aqueles 3 pontos. Tava no nosso bolso aqueles 3 pontos. Foi um erro dele a gente não ganhar aqueles 3 pontos. Mas enfim, passado, esquece. E o City jogou em casa contra o Sunderland. Então isso é um ponto bastante relevante, tá? Quando a gente vai avaliar isso. O Liverpool ali empatou em 3-3 com o Leeds, tá? Então o Leeds conseguiu passar até bem aí dessa fase difícil, tá? Que eles tiveram. Eles pegaram Manchester City, Chelsea e Liverpool e conseguiram 4 pontos. E eles quase conseguem ali um empate contra o City. Então quase que eles ganham 5 pontos aí nesses 3 jogos, que são considerados bastante difíceis, tá? Ainda falta ali, ainda tem jogo rolando, né? O Crystal Palace está ganhando do Fulham, quando eu estou gravando esse vídeo. E amanhã tem o Wolverhampton jogando contra o Manchester United, tá? E para a 16ª rodada, 16ª rodada, teremos Chelsea e Everton, tá? Liverpool e Brighton, e teremos Arsenal e Wolverhampton no sábado, tá? Sábado, que é dia 13 de dezembro. Então, nosso jogo 13 de dezembro, tá? Esse horário aqui é o horário inglês, não é o nosso horário, tá? No domingo tem um jogo dificílimo, tá? Para o Manchester City, que é Crystal Palace e Manchester City, no Selhurst Park, tá? E para fechar a rodada, Manchester United e Bournemouth. Uma coisa interessante que vocês precisam ver aqui é o seguinte, são esses jogos aqui do United, né? O United joga na segunda, aqui joga na segunda de novo, isso favorece muito o time, né? O United praticamente vai ter uma semana para treinar, porque eles não estão disputando competição europeia. Então isso aqui é uma vantagem para o United absurda. Aqui eles vão ganhar, né? Se eles não ganharem aqui no jogo contra o Wolverhampton, fecha as portas. Entendeu? Fecha as portas. Aqui tem chance de perder, tá? O time do Bournemouth é um time ajustado, mas tem chance de perder. Mas eu queria trazer para vocês esse dado também do United jogar numa segunda e depois só jogar na outra segunda. Por que eles não jogam aqui no sábado? Entendeu? Jogam na segunda, por que eles não podem jogar no sábado? O Wolverhampton vai jogar no sábado, por que o United não pode jogar no sábado? Enfim, né? E o Bournemouth jogou no sábado. Então poderiam os dois jogar no sábado aqui.
Mas, enfim, tabelas da Premier League, tá? E para finalizar, só uma conclusão aqui do nosso vídeo, tá? O Arsenal, ele não perdeu para o Aston Villa porque jogou mal, tá? Nem porque não criou, nem porque não teve chances. O Arsenal, ele perdeu porque cometeu erros repetidos, perdeu duelos decisivos, falhou no foco defensivo, e aí a questão que eu falei do Nkapia, foi a questão do Eze, de não ter visto ali onde estava o Cash, subestimou detalhes, tá? Isso é um ponto interessante, porque quando você está liderando uma competição, você não pode dar sorte para o azar, porque você vai ser punido, tá? Então a gente não pode subestimar esses detalhes. E permitiu que o Villa impusesse o seu ritmo. Isso aqui, para mim, de certa forma, é o menos relevante, esse último ponto que eu falei, que é relevante, mas nem tanto dentro do jogo, até porque o Villa estava jogando dentro de casa. Eu acho que se eles estivessem jogando fora de casa, seria muito mais relevante, tá? A gente deixar o Villa impor seu jogo, tá? Mas eles jogando em casa, a ideia é que eles vão impor o seu jogo, entendeu? Mas a gente deixou demais, é isso que eu quero dizer. A gente deixou demais. E na Premier League, isso basta, tá? Mas também é verdade que a reação do Arsenal foi forte, tá? O time está bastante maduro. É aquilo que eu falei anteriormente. Precisa ajustar ali a questão do foco, tudo isso. É um time maduro, é um time experiente, tá? Mas precisa ajustar ali o foco, tá? E o elenco tem alternativas. Isso também é importante. O elenco tem alternativas. Beleza, gente? Então, o nosso vídeo de hoje é esse, tá? Espero que tenha gostado. Ficou um vídeo aí bem grande, tá? Com o máximo de detalhes que eu tentei trazer para vocês em relação ao jogo do Arsenal. Espero que tenham gostado. E aí, deixa um like no canal, sininho para receber as notificações, verifique a inscrição no canal, isso é muito importante para a gente. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que a gente continue crescendo aqui nessa plataforma. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e fui!